Então, pessoal, beleza? Vamos lá agora falar sobre estudo técnico preliminar, que para mim, na minha opinião, esse é o documento mais importante do processo licitatório, tá? Um documento que também, na minha visão, é obrigatório para todas as situações, mas a lei traz uma faculdade em algumas situações. A instituição normativa também traz. E no caso de vocês também vai ter algumas situações que não será necessário, tá? Vai ser passado para vocês quais cada uma dessas situações. Mas o que é o estudo técnico preliminar? Como eu falei, para mim é o documento mais importante. Tá? O documento que dá suporte para a contratação em si como um todo. Então, é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Por que eu falo que ele é obrigatório? Porque exatamente por isso. Se ele é o primeiro documento da fase de planejamento e planejamento é obrigatório, então, na minha visão, é um documento obrigatório. Mas, discricionário de cada órgão, tá? Aqui na universidade, por exemplo, a gente implantou a lei, desculpa, fez a regulamentação da lei, né, aqui dentro, que nem vocês fizeram aí, e a gente colocou como obrigatório para todos os processos. Processo de R$ 50, um chaveiro ali tem que ter, tá? Ah, exagero? É de cada um, tá? Aí é de cada um mesmo. Então, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, termo de referência ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o que é isso aqui? Principal situação. Caracteriza o interesse público. Tá? Então, tem que pensar no interesse público, óbvio, evidente. E a sua melhor solução, Ele não está falando aqui menor preço, está falando melhor solução. O que é isso? Temos um problema. Precisamos resolver esse problema. Como nós vamos resolver esse problema? Ver a melhor solução dentro do mercado. Tá? E aqui ele coloca já essa ideia. Eu vou explicar com mais a fundo, tá? Mas pense nisso, é uma mudança de cultura completamente. A vida inteira vocês escutaram, eu escutei, todo mundo escutava numa licitação. Tem que ser o mais barato, comprar o mais barato, comprar o mais barato, comprar o mais barato. Não é mais. Essa lavagem cerebral que fizeram na gente lá atrás, acabou. Agora é a melhor solução, é o menor dispêndio. E a gente sabe muito bem que às vezes a melhor solução não é mais barata. Ah, mas como que eu vou comprar mais caro que não é barato? Então, tem que escrever. E aonde nós vamos escrever? No estudo técnico preliminar. Esse é o objetivo do estudo técnico preliminar, você fazer um estudo para a melhor solução que você irá contratar. Tá? Então, a gente vai entrar a fundo aqui no estudo, vamos falar tudo que precisa ter dentro do estudo, quem faz o estudo, como faz o estudo e tudo mais. Tá? A fase preparatória, artigo 18 da lei fala, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizado pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual, a gente já falou, de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12. Já falamos sobre isso. Sempre que elaborados e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos assim. Isso é a fase preparatória. Isso é o estudo técnico preliminar, junto com o plano de contratação anual, junto com o termo de referência, junto com os orçamentos, que nós estamos falando tudo aqui nesses módulos, tá? Então, parágrafo 1º do artigo 18 fala: o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput, que é o que nós acabamos de falar, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Então vamos por partes. Problema a ser resolvido e a melhor solução. Como que nós vamos achar a melhor solução? Indo no mercado. Exemplo prático. Meu problema, preciso comprar café. Preciso servir café aí no CREA. Como que eu vou servir esse café no CREA? Quais as soluções eu tenho? Vamos pensar. Pregão para comprar pó de café. E aí alguém vai lá e faz o café. É uma opção. Segunda opção, contratar o serviço de cooperagem. E aí dentro do serviço de cooperagem incluir o café. E aí feito por essa pessoa. É uma outra opção. Terceira opção, por exemplo, aluguel de máquina, aquelas máquinas que ficam que tem imposto de gasolina e tudo mais. Que tem lá o café, tem o cappuccino, tem o Nescau. Tá. Outra opção. Qual a melhor opção? Vai da realidade de cada um de vocês. Sem dúvida nenhuma, o mais barato é comprar café. Sem discussão. Melhor solução será que é comprar café? Eu vou dar o um exemplo aqui da universidade, só para vocês entenderem isso. Aqui a gente tinha café. O café era de uma marca
péssima, horrível. Todos os selos possíveis e imagináveis. Ninguém tomava café. Jogava fora mais da metade da garrafa de café todos os dias, em todas as salas. Mudamos, fizemos outras situações, incluímos mais selos, mais não sei o quê. Veio outra marca, horrível também. Saiu de uma marca péssima para uma marca horrível. Também sobrava café e tudo mais. Chegamos à conclusão que não dava. Precisávamos ter outra coisa. Compramos aqui, aí fizemos o quê? Contratação de copeiro, cooperagem, para servir o café. Aí conseguimos escolher a marca do café, dentre umas já pré-selecionadas. Maravilha, agora o café ficou uma delícia. Muito mais caro. Hoje eu tenho que pagar mão de obra exclusiva de cooperagem. Era a melhor solução. Tá? O nosso reitor achou isso como a melhor solução, porque além de ter um café de melhor qualidade, agora tem uma pessoa para servir o café. Tá? Agora, recentemente, final de 2022, o chefe de gabinete lá do reitor veio lá na minha sala pra gente, o contrato é uma empresa de longe, bem de longe aqui de Curitiba, e não estava sendo satisfatório. A empresa em si, não era nem a situação, a empresa não mandava nota fiscal, demorava e tal, tiveram alguns problemas de gestão, fiscalização contratual. Ah, vamos fazer uma nova licitação, beleza. E aí ela veio lá, Vinícius, precisamos contratar cooperado de novo. Não, nós precisamos comprar café e servir café. É a melhor opção? Claro que é, ela respondeu para mim. Eu falei, não sei. Vamos fazer um estudo técnico preliminar. Como assim? Qual a opção que você me daria? Eu joguei no Google. Aluguel de máquina de café em Curitiba. Aí tinha lá, abriu lá, as 3 páginas, abri a primeira lá e dava lá, tava lá R$4.000. Não tenho a menor ideia se era com os insumos, quem ir lá entregar, como que era a limpeza, manutenção, não sei. Não entrei nesses detalhes. Mas joguei lá e vi que era R$4.000 o aluguel por mês. Mais barato que a cooperagem. E a cooperagem eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar tudo isso, encargos, blá, 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 tá? Eu fui lá e falei pra ela, pô, por que não isso? Ela ficou me olhando, saiu, foi pra sala dela. Deu uma meia hora, ela voltou. Não, não vai ser isso. Por quê? Porque dá trabalho fazer o estudo técnico preliminar. Essa foi a resposta dela. Vocês não imaginam o quanto eu fiquei pé da vida. Brabo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Não façam isso. Porque muitas vezes, quando a gente faz esse documento só para cumprir tabela, que é o que ela quer fazer, porque a lei obriga a fazer, então ela vai cumprir tabela. O que ela pegou? Ela pegou a solução que ela quer e jogou para dentro do problema. Não é assim que funciona. Nós temos que pegar o problema e achar soluções. Tá? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o almoxarifado de vidraria, almoxarifado de expediente, almoxarifado virtual de vidraria, fizemos no final de 22, essa contratação, e o contrato já assinado, está rolando e está sendo maravilhoso. Quando eu tive essa ideia de fazer isso, eu fui no mercado. Por quê? Porque ninguém tinha feito ainda. É uma situação nova. O que eu fiz? Qual que era o meu problema? Comprar aquisição de vidraria para os meus laboratórios dentro da universidade. Eu tenho 13 campos, já falei isso para vocês. Os 13 têm laboratório de química, física, engenharias e assim por diante. Então os 13 compram vidraria. É uma licitação de 500 itens mais ou menos. É complicado, chata. Vamos fazer isso. O que eu fiz? Marquei reunião com várias empresas que trabalham com almoxarifado virtual. Nenhuma delas conseguiu me atender. Por quê? Porque eles trabalham com material de expediente, material de computador, TI e tudo mais. Falei, putz, vou fazer o quê? Agora vou marcar reunião com as empresas de vidraria. Quem sabe elas me atendem? Fui lá e marquei. 5 empresas. Dessas 5 empresas, 4 ficaram super interessadas. 3 chegaram a fazer novas reuniões para entender melhor tudo mais. Elas falaram, não, a gente consegue. Isso aí dá pra gente fazer sim, sem problema nenhum. Fiz o quê? Lancei a licitação. As 3 participaram, uma ganhou, vencedora, assinou um contrato, lindo, maravilhoso. Como que eu resolvi meu problema? Qual a melhor solução? Eu fui atrás do mercado, eu fui conversar com o mercado. E essa é uma mudança cultural gigantesca. Nós estamos falando aqui, a vida inteira a gente teve aquela cabeça igual aquele negócio de cavalo, de burro, que não pode olhar para os lados. Não podemos falar com o mercado, porque está incentivando, está dando vantagem para A, para B ou para C. Ah, não pode comprar tem que comprar o mais barato sempre, tem que comprar o mais barato. Acabou isso. É a melhor solução. Então você tem que pegar o problema de vocês. E é aquilo que eu falei. Você vai pegar, por exemplo, preciso alugar uma casa nova para a inspetoria. Será que a melhor solução é aluguel? Ou talvez a melhor solução seja aquisição? Ou talvez a melhor solução seja construção? Ou talvez a melhor solução seja um empréstimo? Uma permuta com outro órgão? Como e onde vocês vão escrever isso? Essas soluções que o mercado tem para te dar. Como?
Você vai lá e vai fazer essa conversa, essas reuniões, essa visita ao mercado. De preferência, grave a reunião, de preferência, faça online para ter provas, caso o tribunal venha depois encher as paciências por alguma situação. Mas façam isso, tá? Façam que isso é importante fazer. A reunião, para você entender, chegar nessa conclusão, vale muito a pena, tá? E façam conforme tá na lei, conforme está aqui no artigo 18, parágrafo 1º. Evidenciar o problema e a melhor solução. Então, primeiro vá no problema, depois vá nas soluções. E aí você vai detalhar quais são as soluções e aí vai chegar na melhor solução. Tá? Vou dar um outro exemplo. E principalmente, muita gente fala, o Instituto Técnico é igual ao termo de referência. Não, ele dá base. Tá? Com um exemplo, mudou, a sede do órgão que vocês trabalham mudou. Tá? Você mora lá, mora numa distância de 1 quilômetro hoje, atualmente, do seu trabalho. Você vai a pé, de boa, tranquilo. Mudou. A sede mudou lá agora você trabalha 3 quilômetros. 4 quilômetros você mora do teu trabalho, 4 quilômetros. Dá para ir a pé? Dá para ir a pé. Mais cansativo. Mas então agora eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Deslocar até ao meu trabalho. Como que eu vou me deslocar até o trabalho? Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta. E aí eu vou pensar e vou fazer a análise. Qual a melhor das soluções? Vamos colocar a melhor solução, por exemplo, é ir de bicicleta. Porque eu cheguei a essa conclusão. É mais barato com carro, é mais barato com carro, é mais acessível com carro, faz bem para a saúde e tudo mais. Beleza, cheguei nessa solução. Isso é meu estudo técnico preliminar. Eu vou falar quanto custaria uma bicicleta, qual o valor da bicicleta, barará. O que eu vou fazer no termo de referência? Eu vou pegar essa bicicleta e vou falar o aro dela, quantas marchas ela vai ter, quanto de peso que ela tem que ter, qual o material que ela vai ser feito, se vai ser de carbono, se vai ser de ferro, se vai ser do quê, e assim por diante. Primeiro, no estudo técnico preliminar, eu acho a solução. No termo de referência, eu detalho essa solução para ir para uma contratação. Tá? Essa é a grande diferença. Por isso que os dois se completam. Várias coisas que a gente vai colocar no termo de referência, a gente vai ligar, citar lá do estudo técnico preliminar. Tá? Beleza? Então, pensem dessa forma. Problema a ser resolvido. Problema a ser resolvido. E as soluções que o mercado tem para atender este problema. Para daí chegar na melhor solução. Tá? Nem sempre é a mais barata. Lembre-se disso. É a mesma coisa, nós temos que ter a mesma visão da nossa casa. Vou comprar uma televisão. Eu entro lá no site, procuro a televisão que eu quero. Putz, essa aqui tá R$500 mais cara. Mas essa aqui é uma Smart TV, faz isso, aquele outro, blá, blá, blá. Essa aqui não faz. Essa aqui tem 3 entradas HDMI, aquela ali só tem uma, eu preciso de 2, pelo menos já na minha televisão, porque eu tenho dois aparelhos que são por entradas HDMI. Qual a melhor solução que eu preciso? Eu tenho que pagar um pouco mais caro. Mas eu tenho justificativa para isso, eu tenho que escrever isso. Não é simplesmente, eu quero. Por quê? Porque eu quero. Não, aí não rola. Aí não rola. Você tem que pegar esse documento e escrever. Esse documento tem que ser o estudo técnico preliminar para chegar na melhor conclusão, na melhor solução. Beleza? Então, vamos lá. O que mais que tem que ter? Quais são as situações? Está aqui. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Primeiro item. Descrição da necessidade da contratação. Meu problema. O meu problema a ser resolvido. Qual é meu problema a ser resolvido? E é isso que você vai escrever. É isso que você vai escrever primeiro, tá? Segunda situação. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado de modo a indicar seu alinhamento com o planejamento estratégico. Tá lá. Eu vou ter que colocar no meu estudo técnico preliminar em que lugar no plano de contratação ele está lá. Está lá o item 10, o item 20, o item 200. Eu tenho que citar. E se eu não planejei? Tem que justificar. Esse documento é aprovado pela autoridade competente. Então, esse documento, a autoridade competente vai falar sim, pode fazer a contratação. E lá ele vai autorizar e vai aprovar a justificativa de vocês, caso tenha essa justificativa do não
planejamento. Por isso é tão importante planejar para depois dar o passo seguinte, que é esse documento. Beleza? Esses são os dois primeiros casos. Terceiro, requisitos da contratação. Eu vou descrever os requisitos dessa contratação. Eu vou colocar tudo o que eu preciso para a contratação. Todos os requisitos do meu problema. Tá? Todos os requisitos do meu problema. Eu vou fazer aqui. Vou fazer detalhado, de forma que atenda tudo certinho. O que mais? Estimativa das quantidades para a contratação, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependência em outras contratações de modo a possibilitar a economia de escala. O que vai ser isso daqui? Lembra que eu falei lá quando eu estava falando do FD e do plano de contratação anual? O que é? Todas as inspetorias, todo o CREA inteiro vai fazer os DFDs, vai juntar lá no fase de planejamento, o setor de planejamento, junto com o setor de compras e vai fazer o calendário e o plano de contratação anual. Beleza. Aqui eu vou colocar isso. Lá, a inspetoria de governador Valadares quer comprar, precisa comprar mobiliário. Quem mais precisa comprar mobiliário? A inspetoria lá de Uberlândia. A inspetoria de Pato de Minas. E assim por diante. Então aqui eu vou juntar e vou explicar da onde que você está contratando e comprando tanta mesa, tantas cadeiras, tantas que você quer comprar, né? Tantas bancadas. E assim por diante. Aqui eu vou explicar. Ó, lá pediram. Quem? O fulano, ciclano, beltrano pediu. Lá para a inspetoria, foi aprovado. Então, vai entrar aqui. Aqui são os documentos dessa compilação completa que a gente vai colocar. E aqui a gente vai sair, vai partir para essa compra compartilhada entre o CREA inteiro e uma economia de escala. Não tenham dúvida que comprar 100 mesas é mais barato que cada um comprar de uma em uma ou de duas em duas. Não tenham dúvida disso. Tá? As 100 mesas juntas, para o estado de Minas Gerais inteiro, é muito, mas muito mais barato. E mais, a gente já falou isso, qualidade. Quando faz dessa forma, vem empresa grande. Vem empresa que tem potencial para atender. Não vem o Joãozinho ali da esquina. Ah, mas você também quer quebrar as empresas pequenas. Não é isso. Ninguém está falando isso e longe disso. O que a gente está falando é melhor qualidade, melhor solução. Eu preciso de uma mesa de qualidade. Eu necessito de uma mesa de maior qualidade que vai durar 5, 10, 20, 30 anos. Se eu comprar uma mesa mais xing-ling aí, uma mesa com baixa qualidade, eu vou ter que comprar de novo dali 2, 3 meses. Dali 1 ano. Dali 6 meses. Vale a pena? Não. Eu só vou trazer o mercado grande, de qualidade melhor, quando eu fizer esse calendário, quando eu fizer esse estudo, quando eu fizer essa economia de escala, essa junção completa. Tá? Esse é um dos objetivos da lei. Ok? Então, vamos continuar. Levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Aí muda um pouco a história. Aí muda, e muda bastante a história. Tá? Aqui eu vou no mercado e ver todas as soluções. Tá? Então, eu tenho lá o problema e aqui eu vou achar as soluções. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na universidade para vocês entenderem, mais um, em vez daquele da bicicleta ou do café. Teve um colega meu que, lá do campus Toledo, interior do Paraná, que estava fazendo a pós-graduação e na pós-graduação dele foi fazer um estudo técnico preliminar para trabalho final da pós. E aí ele me ligou pedindo alguns dados da universidade, autorização para pegar alguns dados. Fui lá, fiz a autorização, beleza e tal. E até eu brinquei com ele, falei, quando você acabar me manda para eu dar uma olhada. Ok, tal. E aí ele me mandou, depois já, no processo em si, tá? No processo de compra. Ele me mandou pra gente, até porque o processo passa por mim antes de ir pra Procuradoria Jurídica, mandou, eu analisei, daí ele me falou até, esse é aquele que eu fiz. Show! Fui lá, fui ler o trabalho. Estudo técnico é maravilhoso, completaço, tudo mais. É claro que você não precisa fazer isso para todas as licitações. Estou dando um exemplo para vocês entenderem qual que é o objetivo dessa ferramenta, tá? Qual que era o problema que ele tinha? Transporte. Contratação de transporte. Como que é contratar o transporte? Ele tinha as opções, ele foi no mercado. Aquisição de carro, de veículo. Contratação de motorista só.
só motorista. Contratação de motorista, carro com motorista já. Aluguel, né? Motorista do carro. Quilômetro rodado. Aluguel de carro. Aluguel só de... contratação só do motorista. Ônibus. Avião. E assim por diante. Só não fez barco porque barco não tinha de Toledo até Curitiba, que era uma das opções, um dos problemas que tinha esse transporte. E aí foi escrevendo sobre todos eles. Qual era a melhor solução? Qual era a mais barata? A mais barata de todas é quilômetro rodado. Contratação via quilômetro rodado. Tá? Só que tinha um problema. Toledo tinha uma empresa só que atendia via quilômetro rodado. E se essa empresa não tivesse capacidade operacional para atender a gente? Era um problema? Era um risco que a gente podia correr. Podíamos correr esse risco? Tinha que ser levado em conta. E aí tinha outra situação. A gente já tinha alguns carros. Nós temos alguns carros na nossa frota. E nós já temos seguros para esses carros. E nós já temos manutenção prevista para esses carros. Nós já temos cartão combustível previsto para esses carros. Então a gente deveria talvez contratar motorista, mas não era mais barato. Mas era a melhor solução. E ele mostrou por A mais B que a melhor solução era contratar motoristas e não quilômetro rodado que era mais barato. Escreveu isso. E falou que era mais viável fazer isso, porque no final desse documento aqui vocês vão escrever, é viável ou não é viável. E aí ele foi lá e escreveu. E aí fez o quê? Foi para a autoridade competente, o diretor foi lá e falou, sim, vamos contratar motorista e não quilômetro rodado. Mas professor, e a economia? Economicidade, que é um princípio também. Não entra nessa situação, não fique pensando nisso. Por quê? Porque aqui é a melhor solução. A economicidade também vale a pena. Por quê? Porque eu já tenho carro, eu já tenho seguro, eu já tenho tudo isso. Então, isso tem que ser levado em conta também, como economicidade. Tá? O risco tem que ser levado em conta. Esses riscos também são custo. Por isso que eu falo, pense no problema e tragam para as soluções. Qual a melhor dessas soluções para o meu órgão, para a minha realidade? Se essa licitação fosse aqui em Curitiba, na capital, vocês não tenham dúvida nenhuma que a melhor solução seria quilômetro rodado. Porque aqui tem mais empresa, é uma cidade maior, é a mesma coisa. Em Belo Horizonte, deve ser quilômetro rodado. Mais barata. E a melhor solução. Se for só Belo Horizonte. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo. Tá? É uma situação muito mais complexa, sim, do que só, isso aqui é mais barato, vamos comprar. Tá, mas aqui a gente precisa descrever isso, precisa detalhar, precisa justificar. Eu vou dar outro exemplo que aconteceu aqui também. Quando a gente foi implantar o almoxarifado virtual do expediente, para comprar caneta. Caneta. Simples caneta. Não só caneta, óbvio, né? Caneta, papel, borracha, lápis, giz e todos os materiais do expediente que a gente usa na universidade. E aí, o que a gente chegou? Qual a conclusão? Fomos fazer o estudo. Esse estudo técnico não era aqui mesmo. E fizemos. Beleza, maravilha e tal, situação ótima, foi aprovado, foi para frente. Quando chegou lá, assinamos o contrato, muita gente veio me questionar, inclusive a auditoria interna. Essa caneta aqui, a gente comprava, a gente fazia 13 licitações para comprar material do expediente, tá? 13. Só a reitoria que não fazia porque pegava do campus Curitiba, mas era absurdo. E vinham 13 marcas diferentes, 13 empresas diferentes, mais de 13 às vezes, porque era um ajuste de preço. Então era uma confusão, tá? E aí em Curitiba, por exemplo, eu pagava essa caneta aqui, vou dar exemplo, tá? R$2. Em Santa Helena, que é o meu menor campus bem distante, no interior do Paraná, a mesma caneta, se a gente fosse fazer essa definição, a mesma caneta, a gente pagava R$4, o dobro do preço. Por quê? Porque a quantidade era menor, porque a distância, a logística era mais complexa. O consumo de Curitiba é muito maior que o consumo de Santa Helena, fato. E aí quando a gente fez o estudo, eu bati muito nessa tecla. Quando assinamos o contrato, essa mesma caneta aqui ia custar R$2,50, R$2,70 para todos os campos. Então, os 13 campos mais a reitoria pagaria R$2,70 nessa caneta aqui, independente de onde tivesse. A caneta igual, mesma marca, tudo bonitinho. E aí vieram, mas Curitiba vai pagar um pouco mais caro do que ela estava pagando. Sem dúvida nenhuma. Porque Curitiba estava pagando a diferença lá de Santa Helena, vai pagar a diferença lá para entregar lá em Santa Helena. Mas Santa Helena vai pagar mais barato. E todas as outras 12 cidades no interior do Paraná estavam pagando mais barato com a nova situação. Então é um custo. Nossa, então valeu a pena, sim. E tem um outro custo principal que não é levado em consideração muitas vezes quando a gente fez esse estudo.
o custo do pregão. Vocês têm ideia quanto custa fazer um pregão? Custo. Desde o começo, com publicação, com salário dos servidores, blá, 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 em torno de 30 mil reais. Então eu fazia 13. 13 vezes 30 mil é grana. E essa diferencinha que a gente está falando aqui de centavos e alguns itens, que Curitiba está pagando um pouco a mais, vira dinheiro de pinga. Então não tem porque a vantajosidade tem que ser pensada, a melhor solução tem que ser pensada como um todo. Como um todo, não só centavos na compra da caneta. A melhor solução é completa. E eu só vou conseguir essa melhor solução indo no mercado para ver o que o mercado tem para me atender. Eu não vou conseguir jamais essa solução sem uma conversa, sem reuniões, sem ir no mercado, como eu falei para vocês. Beleza? Então, continuando. Estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais das memórias de cálculos do documento dão suporte, que poderão constar anexos classificados se a administração optar por preservar seu sigilo até a conclusão da licitação. Pode ser sigiloso, porque a gente pode lançar a licitação sem valor estimado, valor sigiloso. Eu não gosto da ideia. Eu, Vinícius, não acho interessante essa ideia, mas discricionário, não tem problema, cada um faz dessa forma. Eu não vejo vantajosidade, na verdade, de ser sigiloso. Mas beleza, tá? Vamos partir do pressuposto que pode, cada um pode fazer da forma que achar mais viável, mais interessante, tá? A estimativa do valor, o que é isso aqui? Eu preciso fazer a estimativa do valor. Aquelas pesquisas de preço, completa, tudo é direito? Não. Aqui é uma estimativa. O que preço eu vou colocar aqui? O preço da caneta que eu paguei no ano passado. Quanto eu paguei na caneta? Paguei R$2,70, que nem eu falei para vocês. R$2,70. Mas hoje teve que aplicar o IPCA, a caneta tá R$3 pelo menos. Beleza. Subiu para R$3. Lá na hora da execução, na hora que você for fazer o termo de referência, fazer a pesquisa de preço, aí sim você vai ver que ela está R$3. Agora é simplesmente para falar que a melhor solução, essa é R$2,70. Quanto que é no almoxarifado virtual? 1 ou é 3? Vale a pena qual? É isso que eu estou falando. Essa é a diferença. É você fazer essa diferença, essa situação. O que é melhor? É fazer a pesquisa de preço completa já, ou só pelo menos pegar o que a gente está usando, pegar o relatório e assim por diante. Tá? É dessa forma que tem que fazer essa estimativa do valor da contratação. Tá? Pode pegar com o histórico teu. O histórico teu que você fez. Como que você fez essa situação? Quanto que você estava pagando nessa solução atual. Tá? E aí a gente vai para mais coisas. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Aqui eu vou descrever qual solução? Aqui. As mais viáveis. Vamos pensar, lembra aquela do café que eu falei para vocês? Então, a aquisição do café, a copeira e o aluguel da máquina. Vamos supor que o aluguel da máquina fosse R$30 mil mês. Eu vou tirar ela. Ou eu vou comprar café por, que seja que eu gaste lá, sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Ou eu vou contratar a copeira que eu gasto R$5, R$6 mil por mês. Outro vale 30. Não dá para entrar nessa. É muito fora da minha realidade. Eu corto. Então aqui eu vou descrever as soluções que estão viáveis para mim. Seja financeira e seja de logística. Tá? E aqui eu vou descrever ela como um todo. E aí entra manutenção e assistência técnica. E aí vamos pensar o seguinte. Aquisição de ar-condicionado, por exemplo. Aí em Belo Horizonte, Minas inteiro, é bem quente. A grande maioria dos lugares. Os locais que eu conheço, pelo menos, são bem quentes. Tem que ter bastante. O ar-condicionado tem que estar funcionando todo vapor, certo? O ar-condicionado a gente tem que pensar, então, como nós vamos pensar? Instalação, aquisição do ar-condicionado, precisamos da instalação, precisamos da manutenção. Eu já vou descrever aqui a solução como um todo. Que eu necessito da instalação desse ar-condicionado, além da aquisição, e necessito da manutenção preventiva e corretiva desse ar-condicionado. Então, como é que funciona? A gente vai pegar o quê? E o mercado também vai ter que se adequar. Hoje, a gente faz uma licitação para aquisição de ar-condicionado, outra licitação para instalação do ar-condicionado, outra instalação para manutenção do ar-condicionado. Eu vou continuar fazendo 3? Não. Vou fazer uma. Aquisição de ar-condicionado com instalação e manutenção? Eu acho que não. Eu acho que tem que inverter. É manutenção, porque a manutenção é um serviço contínuo. A manutenção é um serviço que vai passar de ano para ano, vai passar tempo em tempo e tem que ser efetivo. Então, o principal é a manutenção, preventiva e corretiva. A instalação também. E a aquisição vem junto. Aonde eu vou comprar, onde essa empresa vai comprar, onde essa empresa que vai fazer a instalação e manutenção vai comprar o ar,
Não interessa. Se ela vai comprar na Americanas, no Magazine Luiza, direto do fabricante, pouco me importa. O que me importa é ela vir atender a minha manutenção necessária. Isso tem que ser levado em conta. E aí a gente tem que pensar um pouquinho mais nas situações de cada um aí na ponta com vocês. Inspetorias de cidades menores. Por exemplo, adianta eu fazer a compra, por exemplo, num ar-condicionado Electrolux. Exemplo, tá? E não tem ninguém na cidade que faz instalação e manutenção? Ou na região? É perda de tempo. Dá um exemplo de um aluno meu lá no Pará. Ele fez um estudo terminário, colocou isso e comprovou por A mais B que a melhor forma era comprar uma S10 e não uma Frontier 4x4. Precisava ser 4x4 mais. A cidade era perto de Santarém, não lembro o nome da cidade, perto. 60 quilômetros de linha reta, dava quase 7 horas para chegar de Santarém na cidade. Balsa, estrada de chão e tudo mais. Em Santarém, que era mais próxima dele, ele tinha só a Chevrolet e só a Nissan. Então ele podia comprar ou a S10 ou a Frontier. A Frontier era mais barata, 4x4, tantos cavalos, blá, assim por diante. A S10 era mais caro. Mas aqui, com manutenção e assistência técnica, sim, ele colocou no estudo dele que a manutenção da S10 era mais barata. Que a assistência técnica, ela ficava menos tempo parada, então era menos custo para a prefeitura o carro ficar lá paradinho. Nesse caso, a S10 era melhor. Tá? Isso vocês têm que levar em conta. Claro, aqui nós estamos falando de uma coisa que precise de manutenção e precisa de instalação. Tá? Precisa de assistência técnica. Caneta, lápis, borracha, café, claro que não precisa. Claro que não precisa. A não ser que vocês vão para a solução, por exemplo, do café e lá para a máquina, lá, aluguel daquela máquina. Aí sim, aí vai precisar de uma manutenção. Aí sim, vai precisar ter toda essa situação. Tá? Então, objeto por objeto, situação por situação, vocês vão ter que levar em consideração para fazer esse preenchimento. Esse documento tem situações que você vai colocar, não se aplica. Não se aplica. Por quê? Porque não se aplica. Para aquisição, por exemplo, de material mais básico, não se aplica. Para comprar caneta, tá aqui, para comprar caneta. Aplica-se manutenção e assistência técnica? Não. Beleza? Então, essa é uma situação que aqui você vai descrever as soluções que estão ainda ali para ser decididas, se vai ser A ou se vai ser B, tá? E toda a manutenção e assistência técnica, caso necessário e viável. Beleza? E leve em consideração, sim, nessa fase aqui, o local que vocês estão. O local que é a inspetoria. Se a cidade tem uma estrutura maior, se é uma estrutura menor, se tem uma dificuldade em algum ponto, e aí tem que colocar também. Pensando nisso, a manutenção nessa região é um pouco mais complexa. Desse tipo de equipamento é um pouco mais complexa ainda. Tá? Então, é isso. Mais uma situação, justificativa para o parcelamento ou não da contratação. E aí a gente entra numa outra situação. O que é isso? Tem uma súmula do TCU dizendo que a regra é licitação por item. Ah, mas eu quero fazer por lote. Justifica. Ah, mas eu quero fazer um registro de preço ou não um registro de preço. Justifica. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês aí na ponta têm o conhecimento técnico inteiro para fazer essa justificativa de ser por lote ou não ser por lote, de ser registro de preço ou não ser registro de preço? Às vezes você nem sabe o que é registro de preço e não tem problema nenhum. Quem tem que saber disso é o setor de compras. Quem tem que saber disso é lá no planejamento. E aí essa galera tem que estar auxiliando vocês a fazer esse documento. Tá? O estudo técnico preliminar tem que ser feito em conjunto. O estudo técnico preliminar não é mais uma pessoa só que faz, é um conjunto de pessoas. Até por causa disso. Quem vai explicar isso para vocês? É o setor de compras. É o setor de planejamento. Tá? Então, deve ser feito uma equipe de planejamento para fazer esse documento. E a gente vai falar mais um pouquinho depois sobre isso. Mas esse caso aqui, por exemplo, é esse. É isso. É você pegar e trazer pessoas com conhecimento mais técnico do produto em si, do serviço em si e tudo mais, e também a parte jurídica, a parte necessária para compor esse documento completo, não apenas só da parte técnica. Também necessita de outras situações, tá? O que mais? Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Aqui entra também uma outra situação bem importante. Economicidade. Eu tenho que pensar na economicidade, qual a solução economicamente falando, mas que tem aproveitamento de recurso humano, material e financeiro disponível.
que vai melhorar? Aquilo que eu falei para vocês no começo. Eu não estava dando exemplo do material de expediente, do almoxarifado e do material de expediente. O que a gente fez? Foi pego aqui o almoxarifado, a caneta ficou mais caro para Curitiba. Mas eu tinha 5 dentro do meu almoxarifado, agora eu tenho 2. 3 pessoas, material humano, recurso humano, saíram disso e foram para outro setor. Isso é válido, isso é importantíssimo. Financeiramente falando, eu falei para vocês, o custo de uma licitação é 30 mil reais. Custo. Então, se eu conseguir diminuir de 13 licitações por ano, eu joguei uma para 5 anos, vai dar? Uma para 5 anos só. Recurso. Economicidade também entra nessa conta. Material, maior qualidade, melhor qualidade. Agora eu sei todas as canetas, todos os papéis, tudo igual, padronizado. Isso tem que ser levado em consideração. E aí vocês têm que levar em consideração também tudo isso que eu estou falando para vocês. Não é simplesmente, essa caneta é mais barata que essa. Acabou. Não é assim. Vocês têm que pensar no contexto geral da situação. Como eu falei lá do meu aluno, ele comprou a S10 e não comprou a Frontier. Mas a Frontier era mais barata, tinha que comprar a Frontier. Não! A melhor solução, o aproveitamento do recurso era a S10. Por quê? Porque a S10 ficava menos tempo na manutenção, as peças da S10 eram mais baratas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Todas essas situações têm que ser levadas em consideração. Humano, material e financeiro. Tá? Então, levem em consideração quando vocês estiverem fazendo esse documento. Usem esse documento completo para fazer essa solução. Chegar na melhor solução. Não apenas cumprir tabela. Tá? Por favor, não apenas cumprir tabela. Acho desnecessário a gente ficar dessa forma, cumprindo tabela, sem estar com tudo organizado. Tá? Que mais? Providências serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. E aí entra vocês. Aí entra vocês também. Por quê? Porque vocês vão serem gestor e fiscal de contratos que vocês nem sabem. Ou fiscal só, que seja. Você precisa pedir capacitação. Vamos ter uma capacitação também de gestão e fiscalização contratual. Tá? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Se eu necessito de uma capacitação para fazer a gestão, para fazer a fiscalização de um contrato, eu já tenho que aqui solicitar. Os servidores fulano, ciclano, beltrano precisam de capacitação para isso. Se eu não colocar, vai ter um problema. Eu não vou ter essa capacitação a princípio. E lembrem-se, no Decreto Federal de Agente de Contratação, que é a nova denominação da nova lei de licitação, está escrito claramente: agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, gestor de contrato, fiscal de contrato, não pode se negar. Então, se foi nomeado, tem que ser. Não pode falar, não quero. Não existe não quero. Tem que ser. Então, vocês têm que ter essa capacitação para assumir essas responsabilidades. A responsabilidade é muito grande, a gente já falei para vocês. Agora, a lei traz a responsabilidade. Já falamos isso lá. Vai estar escrito, vai estar assinado por vocês. Então, vocês têm a responsabilidade, sim, de vocês, têm a responsabilidade de fazer da forma correta. Então, para fazer a forma correta, vocês têm que se capacitar. Tá? Então, aqui você já vai colocar necessidade de capacitação. Beleza? Que mais? Contratações correlatas ou interdependentes. O que é isso? Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso de alguma outra contratação para essa contratação que eu estou fazendo aqui? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na universidade. Tivemos uma situação de a professora foi lá e fez um pedido, comprou um equipamento de R$1 milhão, um equipamento importado. Veio lá da China e tudo mais, um equipamento lá para um laboratório. Beleza, maravilha. Chegou. Quando chegou aqui, a gente tinha que pagar, óbvio, evidente. Para pagar, precisava patrimoniar. Para patrimoniar, precisa botar o nome de alguém. Tá? Estou dando um exemplo aqui para vocês, contando uma historinha rapidinho para vocês verem isso aí, o que é essa situação. Eu coloquei, daí a professora não quis colocar o nome dela, não podia, na verdade, porque ela era do campus Curitiba, e quem faz é a reitoria e tal, mas é um problema interno nosso. Beleza, foi lá colocar no meu nome. Diretor, vai lá, Vinícius, se vira. Beleza, fazer o quê? Tinha que fazer. Botou no meu nome. Deu um mês, foi lá, pagou, eu fui pedir a transferência pro nome dela, não foi. Ela não assinou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu comecei a cobrar as pessoas. Lá os envolvidos, todos envolvidos, e nada. Um ano se passou. Eu cheguei no diretor-geral do campus, que hoje até o atual reitor, vai passar pro seu nome, não quero nem saber, se vira. E ele foi atrás da professora, conversa aqui, conversa ali, a professora veio,
aí com o rabinho entre as pernas pedindo desculpa. Por que que não tinha assinado? Qual era o grande problema? O equipamento não estava nem instalado ainda. 1 ano parado. Por que que não estava instalado? Porque na sala que o equipamento iria ficar precisava de ar-condicionado e não tinha ar-condicionado. Se ela tivesse colocado simplesmente no ETP que precisaria de ar-condicionado para a instalação do equipamento, acabou. A responsabilidade seria de quem aprovou e não foi atrás do ar-condicionado. Vocês têm noção que foi parado 1 ano porque não tinha ar-condicionado, porque ela não avisou que precisava de ar-condicionado. Tá? Então, isso é correlato. Isso é você pensar numa alteração correlata. Para eu comprar isso, eu preciso disso. Tá? Mesma coisa, eu tenho um contrato de instalação de ar-condicionado. Não, eu tenho um contrato de manutenção de ar-condicionado. Aí eu vou lá e compro ar-condicionado. Sem instalar, não tem o que fazer. Aqui aconteceu isso também. A gente comprou ar-condicionado antes, na antiga lei. Compramos ar-condicionado. Veio a pandemia. A gente tinha um contrato de instalação de ar-condicionado bonitinho e tal, já a previsão de todas as áreas novas que a gente tinha comprado. Pandemia, ninguém instalou. A empresa pediu para quebrar o contrato, que ela tinha o direito naquela época, saiu fora. Quando a gente voltou a trabalhar, tivemos que fazer uma nova licitação para aquisição. O ar-condicionado ficou parado 1 ano. Putz, que absurdo. Pois é, mas teve a pandemia, teve uma situação mais atípica. Então não é também só, erro da administração, falta de planejamento. Sim, foi um pouco, fato, mas teve a pandemia que atrapalhou um pouco, tá? Que mais? Descrição de possíveis impactos ambientais e respectiva medidas mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicáveis. O próprio inciso já diz, quando aplicáveis. Você vai pensar em consumo de energia para comprar papel? Para comprar caneta? Não. Você vai comprar vai pensar em política, em logística reversa, papel e caneta? Não, você vai pensar em logística reversa o quê? Uma obra? Num cartucho de impressora, por exemplo? Pilha? Isso tem que ter. Vai pensar num consumo de energia? Ar-condicionado. Uma opção, uma geladeira, uma televisão. E assim por diante. Então isso aqui é quando se aplica, não sempre. Tá? Então vai ter situações que você vai colocar não se aplica. Para aquela contratação específica. Tá? Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento da necessidade a que se destina. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou falar, sim, essa é a melhor solução e é viável para a nossa contratação. Então vamos contratar. Quem vai falar isso? Quem está montando o documento. Quem está montando o documento vai chegar no final do documento e vai falar, é viável, o posicionamento é conclusivo, que essa solução é a melhor solução por causa disso. E aí vai mandar para a autoridade competente. A autoridade competente vai falar sim, não. Aprovo e dê andamento, ou não quero essa solução, não vou fazer a solução por causa disso. Também não dá. A autoridade competente não pode dizer, não quero. Tem que justificar, por exemplo, não tem orçamentário para isso. É justificativo. Essa é a ideia do estudo técnico liminar. Esse é o documento do estudo técnico liminar. Na minha visão, principal documento do processo licitatório. Tá? Obrigatório para todos os pregões, todas as concorrências. Tá? Todos. Então, você vai ter um pregão, tem que ter esse documento. Ok? E aí tem mais coisas. Aqui, ó, no artigo 1º do parágrafo, parágrafo 1º do artigo, ele fala, o ETP deverá, ETP Estudo Técnico Liminar, tá? As siglinhas da nova lei de licitação, são várias. O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos no inciso 1, 5, 6, 7 e 13. Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouco de termo de referência. E termo de referência, você já usa, você já sabe como é que funciona. Teve algumas alterações, sim, na nova lei de licitação, mas o termo de referência continua sendo um documento importante, claro, tem a sua importância. Foi aquilo que eu expliquei quando a gente estava falando um pouco de estudo técnico liminar. O que é? O estudo técnico liminar pega o problema, acha a solução. A melhor das soluções. E o termo de referência vai pegar esta solução em si e vai detalhar. Descrever toda a parte técnica que eu vou precisar, toda a parte jurídica, toda a parte de entrega, contrato, prazo e assim sucessivamente, tá? O termo de referência também pode ser feito pelaquela equipe de planejamento que a gente comentou. Pode ser feita por uma pessoa só, pode ser feito só pelo requisitante. Tudo isso, tá, é importante, tudo isso tem que ser levado em conta.
que a gente precisa? Então vamos lá, termos de referência. Primeiro, artigo 6º da lei. O artigo 6º da lei, só para deixar claro para vocês, são as definições da lei lá. Todas as definições da lei estão no artigo 6º. Então aqui é artigo 6º, inciso 23, termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos, tá? Então, primeira coisa, ele tá ali, ó, documento necessário. Então, se é necessário, o que é, galera? Obrigatório. Eu não posso simplesmente falar, não vou fazer termo de referência. Não, é obrigatório. É obrigatório ter termo de referência, tá? Então, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter. É óbvio, evidente, tem o projeto básico e o projeto executivo, tá? Que é usado nas obras. O termo de referência é usado para as outras situações. Vamos falar aqui das outras situações, por quê? Vocês têm um pessoal específico para fazer obras, então não vai ser sempre, vocês não vão precisar fazer, não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar mais sobre termo de referência, por quê? Porque é o objeto mesmo em si que vocês usam no dia a dia, é a ferramenta, o instrumento que vocês vão usar. Tá? Então, essa é a ideia, beleza? Então, vamos lá. Quais são esses obrigatórios que a gente precisa fazer? Primeiro, tá lá, dividir em letras e uma explicação. A, definição do objeto, incluindo a sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilitação de sua prorrogação. Primeira coisa, então é a definição do objeto. Você vai descrever aquela solução que você encontrou lá no ETP, lembra? Então, pegou aquela solução, faz o quê? Descreve, explica ali bonitinho qual é essa definição. Então, você vai definir ali o objeto. Definiu o objeto? Maravilha. Qual que é? Incluindo a sua natureza. O que seria essa natureza? É um bem comum? É um serviço comum? É um bem, é um equipamento? É um serviço de engenharia comum? É a natureza do que você está fazendo, do que você está comprando, do que você está contratando, tá? Os quantitativos, claro, você vai precisar escrever. 1, 2, 10, 20, 100, 1000. Vai ter que escrever. O prazo desse contrato, e lembre-se, prazo de contrato é importante colocar. O professor, entrega imediata, coloca. Não custa nada colocar. Por quê? Mas não, tudo vai ter contrato? Também não, tá? Também não tem contrato, mas não tem nota de empenho, tem ordem de serviço. Nota de empenho também é contrato. Nota de empenho também pode ser prorrogada, nota de empenho também pode ser aditivada. Ordem de serviço também é considerado contrato. Então, no termo de referência vai ter... O termo de referência é vinculante às empresas. A empresa é vinculada ao termo de referência. A proposta dela vai ser vinculante a isso. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai colocar ali, prazo de contrato, 30 dias, 60 dias, 10 dias, mas coloca o prazo de contrato. Tá? E principalmente, possibilidade de sua prorrogação. Coloque a possibilidade. Por quê? Porque a possibilidade de prorrogação é melhor você ter um contrato que você tem e não prorrogue, mas tenha previsão contratual de prorrogar, do que você simplesmente não ter essa possibilidade e precisar por qualquer motivo. Temos N motivos aqui para a gente discutir de possibilidade de prorrogação, necessidade de prorrogação. Tá? Então, galera, honestamente, vamos publicar, vamos deixar claro o que essa possibilidade, tá? Essa possibilidade, pelo menos, de prorrogação. Então, isso é a primeira coisa que tem que colocar no processo. E aí tem ali a explicação. O objetivo da licitação deve ser definido de forma precisa. Objeto, desculpa. Da licitação deve ser definido de forma precisa, sucinta e clara. Não se admitindo discrepância entre o termo do edital, do termo de referência e da minuta de contrato, sob pena de comprometer o caráter competitivo do certame. Isso é um acordo em 2007. Nós estamos em 2023. Tá? Isso aqui e a gente vai usar aí no CREA, padrões, editais, padrões, termos de referência, padrões, minuta de contrato, padrões. Os três vão conversar entre eles. O ETP também, tá? O Instituto Técnico Preliminar também. Os 4 vão conversar entre eles. Isso facilita a vida de todo mundo. Não facilita só a vida de você que está fazendo. Vai facilitar a vida do jurídico que vai fazer o parecer, vai facilitar a vida do compras que vai fazer o edital, vai facilitar a vida do contrato que vai fazer a minuta de contrato, facilita a vida de todo mundo. É um fluxo, lembra que eu falei da roda gigante? Então, os documentos que essa roda gigante vai fazer tem que estar alinhados, conversando um com o outro. Tá? Tem que estar conversando com o outro. E isso que vocês precisam pensar. Essa é uma definição que vocês precisam ter. Tá? É uma coisa que deixa claro isso, beleza? Que mais? B.
Fundamentação da contratação, que consiste na referência ao estudo técnico preliminar. Tá aí. Referência ao estudo técnico preliminar. Correspondente, ou quando não for possível divulgar esse estudo no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Você não vai, não vai ter, na realidade de vocês aí, na minha aqui também, nada que seja sigiloso. Não posso demonstrar, não posso. Então a gente não pode ficar pensando, o que importa, o que vai ser? Nós vamos ter que publicar o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar agora é um anexo do termo de referência. Tá? Um anexo do termo de referência. E tá ali, ó, a explicaçãozinha. Uma das vantagens da confecção do ETP é a possibilidade de fazer referência aos seus estudos, aos seus dados quando a elaboração do TR. A fundamentação da contratação é a apresentação da necessidade a ser suprida. O problema a ser resolvido. E a respectiva solução escolhida para atendê-la. A gente não falou isso lá atrás. Problema a ser resolvido. Solução escolhida. Isso aqui está no ETP, galera. Então o termo de referência vai falar o quê? Conforme estudo técnico preliminar. Não achem que as empresas vão ler. As empresas não leem edital, nunca leram. As empresas não leem termos de referência e nunca leram. Elas não vão ler o ETP também. Elas leem o objeto e o valor. Só. Não interessa. O problema é deles. Vamos colocar conforme estudo técnico preliminar. E ponto, acabou. E pronto, acabou. Tá? Então, fica mais fácil fazer o ETP para daí fazer o termo de referência. Lembre-se disso quando estiverem fazendo. Tá? E aí entra, na minha visão, no principal slide, no principal situação do termo de referência. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. É muito importante que o gestor considere o ciclo de vida do objeto a partir dos seguintes conjuntos de custos. O que é isso? O que é o ciclo de vida do objeto? E aí vocês têm que levar tudo isso em consideração. Lembra que eu falei do exemplo lá da caminhonete, lá no Pará? Não. Ciclo de vida do objeto. Um ar-condicionado tem o ciclo de vida dele. Primeiro custo. Aqui são exemplos, tá, galera? Não é um rol exaustivo ou taxativo. Isso aqui é exemplificativo. Custo de aquisição, formado pelo preço de compra e outros custos específicos como instalação, infraestrutura e treinamento. Tudo isso aqui tem que ser levado em conta para a gente chegar no ciclo de vida do objeto para levar a melhor opção. Nós já falamos um pouco sobre isso. Falamos o quê? Falamos exatamente lá no estudo técnico preliminar. Tá? No estudo técnico preliminar, na solução. E aí nós vamos levar em consideração. O que é isso aqui? Instalação. Qual é o custo para instalar um ar-condicionado da marca X? Tá, professor, você está querendo me dizer que se for da marca X for R$10, da marca Y for R$500, eu vou tirar a marca Y. Exatamente isso. Exatamente isso. Você vai tirar a marca Y. Posso fazer isso? Pode. Desde que você faça o quê? Escreva. Justifique. Detalhe. Tecnicamente. Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu não quero comprar esse café aqui que eu tô tomando, porque o café é ruim. Mas é porque é ruim. Não. Até porque o café é uma delícia. Mas não. Você tem que fazer o quê? Você tem que justificar tecnicamente. O café tem problema técnico. Isso. A marca X não será aceita. Tá. Isso tem que ser levado em conta também. Especificação, a instalação. Valor da instalação. Quanto custa para instalar isso, para instalar aquele outro? Infraestrutura. Eu preciso mexer na minha infraestrutura para fazer a instalação? Vamos supor, vou instalar o ar-condicionado. Estamos falando de ar-condicionado, vamos instalar ar-condicionado. Para eu instalar o ar-condicionado aqui, eu quero botar naquela parede lá. Por que eu vou botar naquela parede lá? Não, porque eu quero. Lá eu consigo fazer a estrutura, tem tomada, tem fiação para fazer tudo isso. Lá aguenta um ar-condicionado de que seja 220 volts, não 110. Eu tenho que levar em conta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente foi fazer lá a instalação do nosso ar-condicionado central na sala do Conselho Universitário. Aqueles ar-condicionado grandão, central. Quando eu fui colocar, a gente colocou o motor do lado de fora, óbvio, evidente. O motor foi roubado. Roubaram uma semana depois que instalou. Beleza, foi lá, vamos fazer de novo, outra instalação agora e tal.
O que fizemos? Não, vamos jogar lá para cima, lá no telhado. E aí fomos jogar lá pro telhado. Só que o nosso prédio é tombado. É mais complexo. Não posso fazer por fora um canto, tem que fazer por dentro. Uma seção. Tá? Porque eu não posso mexer na fachada. Então eu tenho esse pensamento em infraestrutura. O que eu vou gastar de infraestrutura para fazer essa solução? Para contratar essa solução? O ciclo de vida de tudo isso. Tá? É isso que a gente tem que pensar. É isso que vocês têm que levar em consideração na hora de estar fazendo sobre. Tá? Isso entra. Treinamento. Isso acontece em TI várias e várias vezes. Preciso contratar um software. O software já embute o treinamento. Cara, quem vai dar o treinamento? Quem criou o software. O mesmo cara que vai vender, que vai instalar, que vai dar o treinamento. Então, isso aí também entra junto, esse custo. E aí você vai botar na balança, esse ou esse. Tá? Eu sempre falo, gestão. Vocês têm um sistema de gestão, por exemplo. Eu vou trocar de sistema de gestão. Preciso renovar o sistema de gestão, acabou o contrato. Cara, só o custo de treinamento do novo sistema de gestão, para mim, já justifica a contratação direta do que vocês têm hoje. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum nesse sentido. Então, tem que botar no... Claro, mas tem que estar escrito, no termo de referência. Tá? Tudo isso que nós estamos falando, instalação, infraestrutura e treinamento. E aí leve-se em consideração a cidade que você está, a região que você está. Foi o que eu falei do ar-condicionado. Vou botar o ar-condicionado da marca X. Eu tenho manutenção da marca X aqui na minha cidade? Você tem que ir atrás. E aí avisar a sede. Falar, ó, aqui na minha região, na minha cidade, não tem manutenção para a marca X. Por exemplo, Electrolux. Vamos botar, é mais difícil, mas tudo bem. Não tenho a manutenção de Electrolux para ar-condicionado aqui na região. E aí? E aí que você não vai contratar. Ponto. Você vai ter que contratar outra. E acabou, e não tem discussão. Tá? E não tem discussão. Outra situação, custo operacional. Custo como, por exemplo, de consumo de água, de energia, geração de resíduo, despesa fixa. Quando você vai comprar um ar-condicionado lá para sua casa, você vai olhar, você vai ver, você vai dar preferência para qual? O ar-condicionado que tem o quê? Aquele selo A. Né? Por quê? Porque você vai gastar menos na tua casa. Por que no órgão você não vai pensar assim também? Então, a gente tem que trazer muito da nossa realidade, do nosso dia a dia, para dentro do órgão agora. Levando em consideração isso. Pensando no custo operacional total, completo. Tá? Então, você vai chegar lá e vai falar, não, o custo de operação, o consumo de água tem que ser de tanto. O consumo de energia tem que ser de tanto. Então, levem isso em consideração para chegar na descrição da solução como um todo. Isso você fez lá no Instituto Técnico Minar, tá? Isso aqui que nós estamos falando aqui, tá no termo de referência, tá? Mas você fez tudo lá já, Instituto Técnico Minar. Aqui você vai estar copiando, ou você vai estar citando o que você escreveu lá, tá? Que é a melhor solução. É a descrição da melhor solução, é a descrição do ciclo total que está lá no Instituto Técnico Minar, tá? Despesas fixas, geração de resíduo. Quanto de resíduo vai fazer? Por exemplo, um toner, que gera resíduo, uma obra, isso aí vocês vão colocar tudo lá. Custo de reparo e manutenção. Galera, manutenção é cara. Manutenção preventiva e corretiva vale a pena ser considerado. Quanto que o ar-condicionado custa R$1.000. Quanto que é a manutenção dessa marca? Sei lá, R$100 por mês. Beleza. É mais caro, mas vamos fazer valores assim mais simples. O ar-condicionado da outra marca custa R$2.000. O dobro. Quanto que é a manutenção dele? Não tem manutenção, não precisa fazer manutenção porque o negócio é espetacular. E aí? Qual vale a pena comprar? Isso vocês têm que pensar. Isso tem que ser levado em consideração. Tá? Isso tem que ser levado em consideração na hora da aquisição. Por isso que a gente falou aqui, eu posso tranquilamente tirar uma marca, eu posso jogar para escanteio uma marca específica, porque isso aqui não será comprado dessa marca. Vou dar um exemplo aqui que para vocês existe isso. Pneu. Hoje uma licitação de pneu só vem xing-ling. Por quê? Porque é mais barato. As empresas querem vender o quê? O mais barato, para ganhar mais dinheiro. Só que aí o ciclo de vida do pneu tem que ser lá 100 mil quilômetros. Tá? O pneu xing-ling anda 70 mil quilômetros. Chegou no ciclo de vida que eu quero? Chegou no meu objetivo? Não. Faltou 30 mil quilômetros. O que eu faço? Eu vou descrever tecnicamente. Foi feito o balanceamento, foi feito tudo bonitinho, tudo. Ele só vale 70 mil quilômetros. Eu não quero a marca X.
Por quê? Por que eu não quero a marca X? Por quê? Porque a marca X não atende meu ciclo de vida. Professor, mas você está restringindo. Não, eu estou tirando a marca X. A empresa pode participar com a marca Y, Z, qualquer outra. A X não pode ser ofertada. Isso vai estar escrito. E se a empresa ofertar, o que vai acontecer? Desclassificado. Desclassificada a proposta por não atender o termo de referência e o estudo técnico. Por isso que eu falo, para mim essa letra C é a principal do termo de referência. Principal. Tá? Porque nós estamos falando disso. Tá? Repara a mesma situação. Foi aquilo que eu falei que aquele meu aluno fez na caminhonete. A caminhonete Nissan Frontier, que seria a segunda opção dele, o custo de reparo é maior do que a S10. Foi levado em consideração na hora de decidir. Perfeito, maravilha. Ah, professor, mas isso dá muito trabalho. Vai ficar difícil, né? Você tem que fazer o que está na lei. Tá? E aí, podem ter certeza que vai melhorar a compra do órgão. Mas muito. Tá? Não fiquem pensando, mas isso dá trabalho, não vou levar em consideração. Levem em consideração. Tá? E a outra externalidade, reflexo da contratação na sociedade. Aqui vamos pensar num município fazer uma festa da cidade. Uma festa da cidade gasta muito dinheiro, porque tem que contratar artista, tem que contratar isso, contratar aquele outro, estrutura. Quanto de dinheiro que envolve isso? Quanto de retorno econômico tem? A economia da cidade gira e tal e tudo mais. Tá? Pensem vocês, cara, vai fazer um evento de vocês. Mas tá gastando dinheiro público. Será que não tem retorno para isso? Tá? O que vai ser feito? Qual é o reflexo da sociedade? O que vai dar uma obra? Qual é o barulho? O que vai dar isso de reflexo dentro da sociedade? Isso vocês têm que levar em consideração. Então, aqui você vai pensar tudo. Ciclo de vida do objeto como um todo, uma situação completa, uma situação muito grande, que vai entrar todos os detalhezinhos. E aqui sim, você vai conseguir tirar a empresa X, tirar a empresa Y, tirar a empresa... empresa não, desculpa, falei bobagem. Tirar a marca X, tirar a marca Y, tirar sempre as marcas. Não estamos tirando as empresas, não é a marca. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Fazendo uma implementação no município. O pessoal da saúde estava me falando de uma atadura. A atadura lá deles tem que usar uma. Eles estão tendo que usar 4 ataduras da marca X lá, porque a atadura é tão vagabunda que tinha que usar 4. E aí, tecnicamente, tem enfermeira, tem técnica de enfermagem que vai conseguir escrever isso, detalhar isso. E aquela marca daquela atadura está fora. E aí vamos supor que uma empresa entra com uma impugnação por causa dessa atadura. Tecnicamente você está lá, você vai dar chance. O cara fala, não, mas agora não está mais tão ruim, agora está boa. Me mostra. E outra, galera, e isso também é importante, o estudo técnico preliminar de outros órgãos pode servir para vocês. Vocês podem pegar aquele estudo, aquela técnica que foi escrita lá de outro órgão e colocar dentro da realidade de vocês e acabou. Beleza? Tá, então, essa é a ideia do ciclo de vida. Eu acho isso sensacional. Tá? Para mim, é a principal situação dentro do termo de referência. Que você vai detalhar tudo. Tá? Então, essa é a principal ideia. Beleza? Foi. Então, a gente vai fazer o parágrafo primeiro do inciso, do artigo, fala o quê? O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos no inciso 1, 5, 6, 7 e 13. Isso é obrigatório. Esse é obrigatório, os outros não são, os outros justificam. É o que eu falei, comprar caneta vai precisar de política reversa? Não, vai. Tá? Então, o que é 1, 5, 6, 7 e 13? Tá? 1 é descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. É o problema nosso. É o nosso problema e como a gente vai precisar resolver. 5. Tá? Que é o quê? 1, 5, 6, 7 e 13. Então, o 5, o que é? Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica é o nome da escolha do tipo da solução a contratar. São as soluções que eu tenho no mercado. Então, o que é obrigatório? O problema? As soluções. A estimativa de valores dessas soluções. Todas as estimativas de valor dessa solução também tem. Eu inciso 6. Isso também é obrigatório. E o 7, a descrição dessa solução que você chegou na melhor opção. Essa descrição da melhor, inclusive a exigência relacionada à manutenção e assistência técnica, também é obrigatório. E o que mais é obrigatório? Simplesmente o final. Posicionamento conclusivo sobre adequação da contratação para atendimento à necessidade a que se destina.
Então, o que é obrigatório? O problema é as soluções, né, o levantamento das soluções, o valor dessas soluções, a solução escolhida e detalhada, como será feito, e se é viável ou não é viável fazer isso. Esse é o documento mínimo para o estudo técnico preliminar. Eu faço completo sempre? A regra é completa. A regra é completa. E eu sempre falo nisso. A regra foi criada para ser seguida. As exceções a gente leva em consideração. Não vamos fazer as exceções virar exceção, virar regra. A exceção não pode virar regra. A regra tem que ser regra. As exceções é feito de outra forma. Tá? E quem faz o ETP? Quem que é o responsável pela elaboração do ETP? O ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante, ou quando houver pela equipe de planejamento da contratação. Sugiro para vocês, e foi uma sugestão que eu dei para o CREA como um todo, sempre ter uma equipe de planejamento. Aqui na universidade a gente tem uma equipe de planejamento para cada processo licitatório. Professor, você está doido? Eu falei, não estou doido não. É muito melhor. 3, 4, 5 cabeças pensam muito mais que uma. Ah, mas briga também, briga. Pode ter certeza que briga e briga bastante. Mas quando briga pensando no bem comum, vale a pena. Então, aqui, isso é uma opção. Pode ser só um? Pode. 2, 3, 4, 10. Essa comissão, esse almoxerifado que eu comentei com vocês de material de vidraria que eu fiz, na equipe de planejamento, sabe quantas pessoas tinham? 16. Tá louco? Não, tinha um de cada campus. Responsável. Tinha o campus Curitiba, que é o maior, tinha 2 pessoas. Eu estava na comissão, que era da parte do setor de licitação. Tá? Mesmo como diretor estava lá. A gente precisa muito melhor. Eu preciso saber cada um a sua realidade, cada situação. Dependendo da contratação que vocês vão fazer, talvez vai ter que ter um de cada inspetoria. Não sei. Quem sabe? Talvez precise. E é isso que vocês têm que levar em consideração. O fato de cada fato, cada situação. Tá? Cada situação deve ser levada em consideração. Cada objeto deve ser levado em consideração. Tá? Então, o estudo técnico preliminar, para mim, como eu falei, é o documento mais importante do processo licitatório. Vocês vão ver quando a gente for falar de termos de referência, por que disso? Porque o estudo técnico preliminar, várias vezes no termo de referência, você cita o estudo técnico preliminar, conforme ETP, conforme o estudo técnico preliminar. Tá? Hoje existe o estudo técnico preliminar já digital. Saiu a Instrução Normativa 58/2022 do Governo Federal, falando do estudo técnico preliminar digital, tá? Que a gente tem que colocar lá digitalmente dentro do processo licitatório. Tá? Então, dentro do sistema lá do Comprasnet, vai estar no PNCP, vai estar em tudo quanto é lugar desse digital. Vocês vão usar a partir de um certo momento. Hoje, vocês não são obrigatórios a usar tudo isso. Pode ter certeza que futuramente vocês vão ter que usar também dessa forma. Beleza? Então, esse é o estudo técnico preliminar, para mim, como eu já falei, o documento mais importante do processo licitatório, onde você vai colocar, vai ter esse problema e vai chegar nas soluções. Eu acho que isso é tão importante, é uma visão tão aberta, a gente vai sair um pouco, abrir a caixinha, sair daquele pensamentinho pequeno dentro da caixinha, nós temos que abrir a mente. Nós temos sim que fazer contratações pensando mais aberta, não fechado cada vez mais. Então, pensem dessa forma, façam dessa situação, que o estudo técnico preliminar é sim um documento importante, é o documento que vai mostrar todo o problema e toda a solução a ser seguida. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima.